de assunto para falar de saúde, porque todos nós podemos apresentar problemas psicológicos e emocionais em alguma fase da vida, mas a infância e a adolescência são períodos cruciais para que as crianças e também os adolescentes desenvolvam uma boa saúde mental. Os pequenos e os jovens também podem ter dificuldades e desenvolver transtornos mentais. E isso é muito mais comum do que nós imaginamos. E para conversar sobre o assunto, eu recebo o médico psiquiatra, o Dr. Giovanni, que atua no Hospital Infantil Pequeno Anjo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. Obrigado pelo convite. Acho que conversar sobre saúde mental sempre é importante, até para a gente diminuir o estigma desse assunto, né? E esses tabus todos, né, doutor, Sem que dúvida. existem. Porque a gente está no último dia da campanha Janeiro Branco, mas a gente precisa continuar falando sobre esse assunto o ano todo. E para quem não vivencia uma situação na família, pode até ser difícil imaginar. Mas só no ano passado, aqui em Itajaí, no hospital, foram cerca de quase 150 pacientes internados com problemas de saúde mental? Sim. É interessante que a gente conversava, né? Nós atendemos pacientes de todo o estado de Santa Catarina. Via a Central de Regulação de Leitos do Estado, os pacientes são identificados, então, com essa demanda de internação, né? E essa Central de Leitos do Estado, então, vai acessar alguns dos hospitais que têm serviço de internação de psiquiatria da infância e adolescência, né? Hoje, no estado, são 4 serviços. A gente tem o Hospital Géssera Amarante em Joinville, o nosso Hospital Pequeno Anjo, então, com a sua unidade de psiquiatria. Nós temos o Hospital Joana de Guzmão em Florianópolis e temos o Hospital de Lages, que fazem esse trabalho, né? E quais que são, assim, as principais causas, quais que são os tipos de transtornos que acabam, né, levando as crianças e os adolescentes para as internações? Então, nós temos, varia um pouco com a faixa etária. Nas crianças menores, nós vamos ter sintomas comportamentais como a principal demanda, né? Então, os transtornos que a gente chama dos transtornos da conduta e do seu capítulo, transtorno de conduta, transtorno opositor desafiador, aí que a gente pode levar como explicação a ideia de crianças que têm dificuldade de lidar com regras, de lidar com limites e que apresentam reações agressivas quando são confrontadas com essas regras e com esses limites e não são gratificadas nos seus desejos, né? Claro que esse transtorno tem gravidades diferentes e o nosso extrato do hospital são, então, as crianças que têm uma gravidade maior, né? Também na faixa etária da infância, a gente vai ter a questão da deficiência intelectual, que antigamente se chamava de retardo mental, né? Com sintomas comportamentais e agressividade, agitação como principais sintomas. A criança crescendo um pouco e chegando na pré-adolescência e na adolescência, começam a aparecer os transtornos ansiosos, transtornos depressivos. O primeiro episódio do transtorno bipolar é uma entidade da adolescência. O primeiro surto psicótico da esquizofrenia, principalmente em meninos, é uma entidade da adolescência, né? Mas sempre deixando claro que a internação hoje, em saúde mental, ela é o último recurso, né? Se privilegiam os tratamentos ambulatoriais, de base comunitária, perto da casa das pessoas. Então, a internação fica restrita às pessoas às crianças e adolescentes que representam risco para si ou para terceiros, né? E para as crianças que têm falência desse tratamento ambulatorial. Quando todos os recursos ambulatoriais se esgotam, então se acessa a internação hospitalar para que a gente possa ajudar essas crianças. E quais que são os sinais de alerta, assim, doutor, que nós pais, né, quem tem filho, a gente já, lhe ouvindo, já pensa, né, o que eu devo perceber no meu filho? Acho que um parâmetro interessante é sempre a gente comparar com os pares, né? Não comparar no sentido de julgar o filho da gente, né? Mas perceber se a criança está se desenvolvendo de uma maneira similar aos seus colegas, as pessoas, as crianças da mesma idade, as crianças da família que também convivem com essa criança, né? Na primeira infância, então, perceber como é que é a interação social, se essa interação é usual, se essa criança consegue adquirir a capacidade da brincadeira cooperativa, se ela busca outra criança para a brincadeira, né? E se nessa brincadeira ela consegue sustentar uma conduta que não é agressiva, né? Então, acho que ali é interessante pensar nisso. Na fase escolar, um bom parâmetro, isso a literatura internacional coloca, é a gente avaliar o progresso escolar mesmo, progresso acadêmico, diria, né? Essa criança consegue aprender, ela consegue cumprir aqueles objetivos de cada uma das séries, né? Ela consegue continuar convivendo bem com seus pares, ela consegue respeitar as regras, os limites, né? Ela não é uma criança isolada, então são parâmetros interessantes para a gente avaliar a saúde mental nessa faixa etária. No adolescente, daqui a pouco a gente vai ter um período da vida em que
as alterações de comportamento são mais evidentes, daqui a pouco aquele adolescente já vai buscar um pouquinho mais o seu quarto, vai buscar um pouquinho mais a sua individualidade, né? E levamos em conta que isso é normal, mas daqui a pouco perceber se esse adolescente está em excesso em isolamento, né? Mudou bruscamente a sua conduta, piorou muito o seu desempenho escolar, né? Deixou de se interessar e de buscar as atividades anteriormente prazerosas. Acho que esses são bons parâmetros. E nesse processo todo, o apoio da família, até mesmo a compreensão da família é fundamental para o sucesso do tratamento da criança. Sem dúvida. Se nós analisarmos a família como um grupo humano primordial, o primeiro grupo social em que a gente convive, né, e pensarmos que a criança possivelmente seja o elo mais frágil desse grupo, sempre que nós encontrarmos tensão no grupo familiar, nós vamos ter uma grande chance de que esse elo mais frágil, que a criança, se rompa, né? Então, muitas vezes a criança é trazida para o atendimento em saúde mental como o caso índice, assim eu chamo, né? É o caso que rompeu, é o caso em que os sintomas apareceram. Mas o desafio, em grande parte dessas vezes, é olhar para esse grupo familiar e fazer com que essas pessoas participem no sentido de distensionar, né? No sentido de promover um ambiente que permita que essa criança se desenvolva no máximo do seu potencial, né? E que cada um lide com as suas tensões, né? Convidar a família para o tratamento e para se tratar. Então, esse é um ponto. E, sem dúvida, né? Se nós levarmos em conta também a violência da nossa sociedade, né? A violência também está na família, né? A violência física, a violência sexual, a negligência daqui a pouco que essa criança passa, né? Então, isso casos extremos, logicamente, né? Claro. Então, uma família acolhedora, uma família que não agride, uma família que protege é fundamental para que a gente possa ter saúde. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero lhe agradecer, convidar o senhor para uma outra oportunidade também voltar, para a gente continuar falando desse assunto, porque nós que somos mães, pais, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? E fazer o melhor para eles, com certeza vai impactar positivamente na vida de todos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigado pelo convite.